Não se enganem, Satanás é um ser real. Ele também é um inimigo explícito de Deus, de seus propósitos, de suas atividades e de seu povo. O nome Satanás significa adversário e diabo significa acusador. Em Mateus capítulo 12, versículo 24, ele é chamado de o maioral dos demônios. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 9 a 10, nosso adversário é rotulado de o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Também é designado ali como acusador de nossos irmãos, incriminando-os diante de Deus dia e noite. O nome Grande Dragão fala de seu poder político como o soberano do mundo e príncipe da potestade do ar. Confere isto em Efésios capítulo 2, versículo 2. A antiga serpente fala de seu poder espiritual como o sedutor de todo o mundo e o Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4. Satanás é a mesma antiga serpente que veio ao jardim do Éden e enganou a mulher, levando Eva e Adão à desobediência e, consequentemente, ao pecado contra Deus. Eva teve de dizer mais tarde: a serpente me enganou? Confira isto em Gênesis capítulo 3, versículo 13. Vamos analisar agora a origem de Satanás. Em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, e Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 19, temos um marcante relato do lugar original que Satanás ocupou como estrela da manhã, filho da alva. Sua queda desta exaltada posição original, sendo ele talvez o maioral e o maior ser angelical criado por Deus, é narrado nestas escrituras. Orgulho, obstinação, iniquidade, rebelião e violência são os motivos dados de sua queda. Sobre a figura do rei de Tiro, Ezequiel declara que este grande ser criado era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ele permanecia no Monte Santo de Deus e se cobria de todas as pedras preciosas. Deus o havia colocado ali como o querubim da guarda ungido e andava no meio das pedras afogueadas. Talvez fosse o guardião da santidade de Deus, provavelmente sobre o planeta Terra, no seu estado original. Observamos que isto seria anterior ao estado descrito em Gênesis capítulo 1 e versículo 2. O relato inspirado diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. O profeta Isaías diz no capítulo 14: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. O título Estrela da Manhã pode ser traduzido como Lúcifer e deriva de uma palavra hebraica que significa brilhante ou aquele que resplandece. O título Filho da Alva é uma expressão poética para Estrela da Manhã. Lúcifer, a brilhante estrela da manhã, é o primeiro nome dado a este grande ser angelical ao sair das mãos criadoras de Deus. Grande como era, ele não passava de uma criatura de Deus responsável por obedecer a seu Criador. Em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, vemos 5 expressões imperativas que caracterizam a expressa rebeldia e obstinação de Satanás. Subirei, exaltarei, assentarei, subirei e serei.
Nesta última, ele diz: serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não estava satisfeito com a posição de exaltação que recebera na criação de Deus. Ezequiel diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Ele intentou exaltar a si mesmo e a seu trono e buscou ser semelhante ao próprio Deus. Particularmente, ele talvez invejasse o lugar do Filho de Deus e desejasse ser tão exaltado como ele. Sua ambição e propósito eram ser adorado como Deus, e disso ele nunca desistiu. Essas 5 questões imperativas que Satanás proferiu em Isaías capítulo 14, versículos 13 a 14, manifestam a pungente essência do pecado. É a vontade da criatura oposta à vontade e determinação do Criador. Foi assim, por causa da obstinação de Lúcifer, que o pecado entrou no universo antes mesmo da criação do homem. Ademais, vemos que Ezequiel capítulo 28, versículos 16 a 18, que Lúcifer estava envolvido numa multidão de comércio, ele encheu o céu de violência e pecou. Ali se lê: céu de violência e pecou. A Bíblia diz: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Acreditamos que isto indica algum comércio profano de Lúcifer, algum tráfico pelo qual outras criaturas angelicais foram seduzidas de sua fidelidade ao Criador, dedicando lealdade e devoção a Lúcifer. Assim, Lúcifer instigou violência e rebelião entre as hostes celestiais antes da criação do homem, e aqueles que o acompanharam se tornaram seus anjos ou demônios. A sentença divina de expulsão de sua exaltada posição como o querubim da guarda ungido foi pronunciada, embora ainda não completamente executada. Isso acontecerá no futuro, segundo Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 17. Como deposto de seu lugar celestial no governo de Deus, ele passou a chamar-se Satanás, o adversário, e no Novo Testamento ele é chamado de Diabo. Confira também Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12, e Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Vamos analisar agora Satanás e Jó. O livro de Jó, capítulo 1, versículos 8 a 19, e capítulo 2, versículos 1 a 8, nos dá uma antiga ilustração do ódio e malignidade de Satanás contra o povo de Deus. Deus disse acerca de Jó que ele era seu servo e não havia ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. Então lemos que Satanás respondeu ao Senhor e insinuou que Jó verdadeiramente não temia Deus. E caso ele, ou seja, Deus, estendesse a sua mão e tocasse em tudo o que possuía, Jó blasfemaria contra Deus. Aqui Satanás revelou seu caráter acusador e maligno. Quando Deus autorizou Satanás a tocar em tudo que Jó possuía, menos em sua vida, Satanás saiu da presença de Deus e terríveis coisas começaram a acontecer aos filhos e às posses de Jó. Foi Satanás quem incitou os sabeus e os caldeus a roubar os animais de carga de Jó e a matar os seus servos. Foi ele que fez cair fogo do céu e queimar as suas ovelhas e os seus servos, como também levantar um grande vento e derrubar a casa sobre os 7 filhos e as 3 filhas de Jó, matando a todos.
Tudo isso deixa claro o grande poder de Satanás e sua terrível hostilidade contra os servos de Deus. Mas também revela que Satanás só pode ir até onde Deus permite. Jó conservou sua integridade e não amaldiçoou nem acusou a Deus, mas, em vez disto, lançou-se em terra e o adorou após todas estas calamidades. Então Deus, novamente, aponta Jó a Satanás como aquele que permaneceu inabalável e fiel a ele. Satanás respondeu com nova acusação e investida contra Jó, afirmando que se os ossos e a carne de Jó fossem tocados, ele blasfemaria contra Deus. Deus disse a Satanás que Jó estava em seu poder para fazer o que quisesse, com a restrição de poupar-lhe a vida. Está escrito que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, capítulo 2, versículo 7. O Senhor permitiu que Satanás tentasse severamente e causasse intenso sofrimento e angústia em Jó, e isto, no final das contas, serviu para o seu bem. O patriarca nunca amaldiçoou a Deus e Satanás foi derrotado. No final, Jó teve um maior conhecimento de Deus e de sua própria pecaminosidade, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Jó, capítulo 42, versículo 10. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Também lhe foram dados outros 7 filhos e 3 filhas. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como elas. Jó, capítulo 42, versículos 12 e 15. Vamos ver a obra de Satanás, do diabo, nas parábolas de Mateus capítulo 13. No Novo Testamento temos a atividade de Satanás salientadas em algumas das parábolas que o Senhor dá no tocante ao reino dos céus em Mateus capítulo 13. Na primeira parábola, a do semeador, o Senhor disse que parte das sementes caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Versículo 4. Explicando a parábola, o Salvador disse que a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Confira isto em Lucas capítulo 8, versículos 11 e 12, e também Mateus capítulo 13, versículo 19. Vemos aqui a atividade de Satanás impedindo a palavra de Deus de ser semeada no terreno apropriado no coração dos homens, evitando que eles creiam no Evangelho e sejam salvos. É fácil entender que a beira do caminho é um solo endurecido pelo tráfico do mundo e que ali a semente da palavra de Deus só fica na superfície. O diabo então pode facilmente arrebatar a semente ao ocupar-nos com outras coisas, fazendo com que a palavra de Deus seja esquecida. Na segunda parábola, a boa semente é lançada no campo, e enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 25. O joio é uma nociva erva daninha que parece com o trigo. Na explicação desta parábola, o Senhor disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Versículos 37 a 39. O Senhor apresenta nesta parábola a atividade de Satanás como um inimigo em malévola oposição à semeadura da boa semente da pura palavra de Deus. Satanás tinha estado ocupado na semeadura de seus falsos e enganadores ensinos, que são representados pelo joio. A figura do joio está para a imitação, o engano e a corrupção.
O diabo lança sementes de engano e imitação que envenenam e corrompem a mente e o coração da humanidade. Ele tem um evangelho imitado, moderno, um Cristo imitado, falso, uma igreja imitada, falsa. Dessa forma, busca destruir o verdadeiro cristianismo, que é uma obra de Deus, introduzindo no lugar uma brilhante imitação da coisa real. Aqueles que aceitam os malignos ensinamentos de Satanás tornam-se espiritualmente ligados a ele, vindo a ser filhos do maligno, como disse o Senhor. O caráter destes é moldado segundo suas inspirações e influenciado segundo os sutis ensinamentos dele. Analisamos agora Satanás, um anjo de luz. Nos dias do apóstolo Paulo, ele encontrou aqueles que praticavam as obras do engano de Satanás. Eles semearam seu veneno e o seu venenoso joio e demonstraram que eram filhos do maligno. Observe como Paulo os descreve aos coríntios. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15. Quando condiz com seus propósitos, ele vem como anjo de luz e ministro de justiça. Ele tem ministros que citam as Escrituras como ele próprio fez quando tentou ao Senhor Jesus no deserto. Só que eles torcem e distorcem as Escrituras, como afirmou o apóstolo Pedro em sua segunda epístola. 2 Pedro capítulo 3, versículo 17. O apóstolo Paulo também escreveu aos crentes da Galácia acerca daqueles que perturbaram e perverteram, ou seja, distorceram o evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 7. O diabo é o grande enganador que age por intermédio de seus servos, os quais têm sido enganados por ele e buscam enganar e seduzir outros. Paulo escreveu a Timóteo que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Mediante espíritos de engano e mentira, há ensinos demoníacos, sendo atrevidamente proclamados em muitos lugares, na atualidade, sob a bandeira do cristianismo. O apóstolo João nos exorta a provar os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 João capítulo 4, versículo 1. Temos de provar toda a luz da íntegra da palavra de Deus e não apenas tomar textos isolados e dar a eles a nossa própria interpretação. O profeta Isaías há muito declarou: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, versículo 20. Satanás também se apresenta como um leão que ruge. Satanás também mencionado na Bíblia e é mencionado num caráter completamente diferente. O apóstolo Pedro escreveu aos cristãos de seus dias que eles deveriam ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.
1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, a figura de um leão que ruge apresenta Satanás como o perseguidor do povo de Deus. Os cristãos primitivos sofreram muito com o ódio e os intentos de Satanás de pôr fim ao testemunho cristão mediante tratamentos desumanos e morte. A palavra à Assembleia em Esmirna, ou seja, a igreja em Esmirna, foi: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O nosso grande adversário continuou a sua implacável oposição à Igreja de Deus através dos séculos até os dias atuais. Os homens cruéis que infligem perseguição e sofrimento aos servos de Deus nada mais são que ferramentas nas mãos do diabo. Mas Satanás é o inimigo derrotado. Para o cristão, Satanás é um inimigo derrotado. Jesus Cristo tomou parte na carne e no sangue para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Confira Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Como o Senhor ressuscitado, Jesus declarou: não temas, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Como aquele que conquistou a vitória sobre Satanás, a morte e a sepultura, irá um dia prender e selar o diabo no abismo, onde ele ficará até se completarem 1000 anos. Finalmente, o Senhor lançará Satanás para dentro do lago de fogo e enxofre, onde este será atormentado pelos séculos dos séculos. Confira Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3 e versículo 10. Por isso, Tiago nos diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Satanás também é considerado e chamado o pai da mentira. Embora Satanás tenha sido derrotado por Jesus Cristo, ele continua um inimigo implacável em sua guerra contra Deus e seu povo. Assim, é importante que tomemos ciência das táticas e caminhos de nosso grande adversário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Ele também exorta os crentes de Éfeso a não ser mais agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios capítulo 4, versículo 14. Tais coisas, sem dúvida alguma, são inspiradas por Satanás, o pai da mentira. O Senhor Jesus disse aos fariseus que o odiavam: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. João capítulo 8, versículos 44 e 45. Consideramos agora um outro assunto que encontramos nas Escrituras, a peneira de Satanás. Um exemplo da obra de Satanás contra os crentes em Jesus é dado pelo próprio Senhor em suas palavras a Pedro, em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Satanás requereu a pessoa de Pedro, o líder dentre os apóstolos, para peneirá-lo como trigo. Talvez ele tinha observado alguma autoconfiança em Pedro, e então o pleiteou para testá-lo e sacudi-lo fortemente em sua peneira, da mesma forma que fez com Jó séculos antes. É provável que ele tenha pensado poder levar Pedro à desgraça e ruína como apóstolo e testemunha de Cristo. Mas, de qualquer modo, essa reivindicação que Satanás fez no tocante a Pedro manifesta sua inimizade e propósitos de fazer o mal ao seguidor de Cristo. Contudo, é muito bom observar que o Senhor, a quem Pedro amava e seguia, conhecia todos os intentos de Satanás e permitiu que Pedro caísse na peneira do inimigo. Mas, primeiro, ele avisou a Pedro acerca disso e assegurou que já havia orado por ele, a fim de que a sua fé não desfalecesse. O Senhor, em seu amor, viu que era necessário Pedro ser peneirado a fim de trazer à luz todo o joio da autoconfiança que havia nele, pois o que fica na peneira é somente o joio imprestável. O verdadeiro trigo passa pela peneira e Satanás somente fica com o joio. Tanto Pedro como o Senhor Jesus ganharam através da experiência que o diabo infligiu. Pedro falhou terrivelmente ao negar o Senhor 3 vezes, mas chorou amargamente de arrependimento depois de o galo cantar e o Senhor fixar os olhos nele. Ele foi levado a perceber o quanto ele mesmo era fraco. A oração do Senhor por ele sustentou a sua fé. Por meio dela, ele foi restabelecido e restaurado para o Senhor. Agora ele estava mais capacitado para uma tarefa que viria depois: confirmar e fortalecer seus irmãos, o que ele fez na força do Senhor. Satanás só pode tocar num filho de Deus se o Senhor lhe permitir, e nunca sem a intercessão do Senhor por nós. Vamos analisar agora as experiências de Judas Iscariotes com Satanás. Uma ilustração bem diferente de como Satanás logra vitória em sua obra como adversário de Cristo é visto em Judas Iscariotes. Ele foi escolhido como um dos 12 apóstolos por Cristo, que conhecia tudo acerca de seu verdadeiro caráter. Certa vez, o Senhor disse aos 12: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referindo-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Confira isto em João, capítulo 6, versículos 70 e 71. Veremos mais tarde que Satanás entra em Judas e o usa como instrumento seu na ocasião em que Cristo foi traído para a multidão que o prendeu e o conduziu ao sumo sacerdote e aos anciãos. Mas antes que isso acontecesse, Judas era um ladrão e roubava da bolsa de dinheiro do grupo apostólico, como João registra no seu Evangelho, capítulo 12, versículo 6, e nos diz: ele era avarento e amava o dinheiro. É por isso que o vemos indo ter com os principais sacerdotes e dizendo a eles: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Mateus capítulo 26, versículos 14 e 16. A próxima coisa que lemos acerca de Judas é logo após o final da ceia da Páscoa, que diz: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão,
que traísse a Jesus? João capítulo 13, versículo 2. Embora Judas tenha acompanhado o Senhor em seu tremendo ministério de 3 anos e meio, ouvindo todas as suas maravilhosas palavras e testemunhando seus graciosos atos de misericórdia e milagres, seu coração permaneceu endurecido diante de tudo isso. Ele continuou com a sua gatunagem e avareza, que abriram seu coração para levar a cabo os malignos desígnios de Satanás. Na última ceia, o Senhor molhou um pedaço de pão e deu a Judas. Era costume do anfitrião honrar um convidado, e isto indicava uma manifestação de amor. Lemos que, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. João capítulo 13, versículos 15 a 30. Judas deu as costas a este último apelo de amor do Senhor, e então Satanás o possuiu para fazer sua obra de traição, entregando Jesus a seus inimigos, com um beijo de falsidade. Quando Judas viu que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5. Esse foi o trágico fim de alguém que estava tão próximo do Salvador, sem contudo jamais entregar seu coração e alma a Cristo. Judas nunca foi salvo. Tampouco ele participou realmente da ceia. Ele comeu e celebrou a Páscoa, mas quando o Senhor instituiu a ceia, Judas já estava longe. Em vez de ser verdadeiramente salvo, ele deu ouvidos a Satanás e foi possuído por ele para trair e entregar o amado Mestre aos que eram servos do diabo e queriam a morte de Jesus. Embora Judas tivesse sentido remorso pelo que fez, um profundo e torturante senso de culpa, ele não se arrependeu verdadeiramente, ou mesmo se voltou ao Senhor contra quem ele tinha pecado. Em vez disso, em vez de se arrepender diante de Deus, ele saiu e cometeu suicídio. Pedro, mais tarde, disse: Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Atos capítulo 1, versículo 25. Ele não foi para o paraíso, como aconteceu ao arrependido e moribundo ladrão na cruz. Quão triste é a história de Judas, que vendeu sua alma a Satanás por dinheiro. Verdadeiramente, melhor lhe fora não haver nascido, como disse o Senhor em Mateus, capítulo 26, versículo 24. Que lição admoestadora é Judas para qualquer pessoa religiosa. Ele recebeu o grande privilégio de ter convivido tão proximamente ao Senhor, mas nunca teve uma relação vital de fé em Cristo. O seu coração nunca se rendeu a ele. Que contraste entre Judas e o apóstolo Pedro, que falhou, mas amava o Senhor, e arrependido, de fato, foi restaurado e grandemente usado em seu serviço. Analisemos agora as tentações de Satanás. Estudando como Satanás aproximou-se de Eva no jardim do Éden e seduziu-a para transgredir contra um único mandamento de Deus, descobrimos que ele fez uso de 3 atrativos. Nas tentações que Satanás apresenta ao Senhor Jesus Cristo no deserto, vemo-lo recorrer aos mesmos 3 atrativos. O apóstolo João fala, em 1 João capítulo 2, versículo 16, desses 3 portões pelos quais Satanás busca entrar com seus ataques e tentações. Trata-se de um
síntese do que há neste mundo, o sistema do qual Satanás é o Deus, e que, em outro lugar, é chamado de mundo perverso. Cristo morreu para nos desarraigar deste lugar. Confira isto em Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vejamos quais são as suas 3 esferas de atrativos. Primeiramente, a concupiscência ou os desejos fortes da carne. O homem possui uma natureza que é caracterizada pela sua carnalidade, ou seja, apetite, desejos, anseios e paixões. Satanás apela a estes desejos da carne. No caso de Eva, ela viu que o fruto proibido era bom para se comer. Quando Satanás tentou o Senhor Jesus, sua primeira esfera foi que ele transformasse pedras em pão para satisfazer sua fome. O segundo ponto é a concupiscência dos olhos. A segunda esfera que caracteriza a natureza do homem está indicada na expressão a concupiscência dos olhos. Satanás recorre ao sentido da visão e desperta os desejos através dos olhos. O que vemos, nós desejamos e cobiçamos, e então nos esforçamos por conseguir isso para nós. O homem é basicamente ambicioso e egoísta por natureza, e Satanás busca levá-lo a tentações através da concupiscência dos olhos. No caso de Eva, ela viu que a árvore proibida e seu fruto eram agradáveis aos olhos. A segunda tentação que o diabo apresentou ao Senhor, segundo o Evangelho de Lucas, que apresenta os fatos em sua ordem moral, apela aos olhos. Satanás elevou a Jesus a um alto monte. Ele mostrou todos os reinos do mundo e ofereceu o poder e a glória deles, caso ele o adorasse. Vejamos agora o terceiro ponto: a soberba da vida. O terceiro portão, através do qual Satanás busca entrar na vida de um indivíduo, está no domínio designado como a soberba da vida. A soberba caracteriza a natureza humana. O homem é basicamente orgulhoso e existem pecados que apelam ao orgulho. A natureza caída gosta e se esforça por aquilo que promove, eleva e agrada o indivíduo. No jardim do Éden, Eva viu que a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual eles eram proibidos de comer, era desejável para dar entendimento. Os apelos de Satanás visaram despertar todos esses 3 distintos desejos ou concupiscências, e então Eva tomou do fruto proibido e o comeu, transgredindo o único mandamento de Deus para eles. Confira Gênesis capítulo 3, versículo 6. No caso do Senhor, a terceira tentação era para que ele se atirasse do pináculo do templo para mostrar que era o Messias e que nenhum mal lhe aconteceria. Confira isto em Lucas capítulo 4, versículo 2 a 12. Isto iria apelar à soberba da vida, o orgulho da vida. Mas no Senhor não habitava nenhum orgulho ou pecado que o fizesse cair nas tentações do diabo. Ele refutou todos os seus apelos, citando a palavra de Deus e agindo em obediência à sua vontade. Jesus venceu a Satanás e a todas as suas tentações, sujeitando-se à Sagrada Escritura, em dependência do poder do Espírito Santo. Então Satanás apartou-se do Senhor derrotado. Vejamos agora a vitória sobre a tentação. Podemos obter vitória sobre Satanás e suas tentações da mesma maneira que o Senhor Jesus fez, usando a palavra de Deus e agindo em sujeição a ela. Aos jovens da família de Deus, o apóstolo João escreveu: Eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. 1 João capítulo 2, versículo 14.
Habitando em nossa alma como um princípio controlador, a palavra de Deus nos fará fortes e capazes de vencer as tentações de nosso cruel adversário. O salmista Davi pôde dizer: pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento, e guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmos, capítulo 17, versículo 4 e capítulo 119, versículo 11. O Senhor Jesus usou escrituras específicas e apropriadas para resistir a cada uma das tentações de Satanás. Não apenas a palavra de Deus de modo geral, mas sim escrituras específicas que fazem frente à sedução do tentador. E assim, como parte da armadura de Deus, somos exortados a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. É a escritura específica que o Espírito de Deus nos apresenta para usarmos contra Satanás e suas tentações. Por isto, é essencial lermos as Escrituras, meditarmos nas Escrituras e conhecermos versículos das Escrituras, memorizando-os. Como Satanás opera por meio dos demônios? Já vimos que Satanás é mencionado como o príncipe deste mundo em 3 ocasiões. Veja, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 e capítulo 16, versículo 11. A palavra príncipe aqui significa governante. Um príncipe é o cabeça de um principado e tem um reino. Assim nos é dito que a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Satanás encabeça assim um grande reino do mal. Ele tem um grande exército de demônios que são espíritos malignos em seu reino. No livro de Apocalipse lemos acerca de um tempo vindouro quando haverá guerra no céu entre Miguel e seus anjos de um lado e o dragão, que se chama o diabo e Satanás, e seus anjos de outro. Também em Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 11, há uma cena profética em linguagem simbólica: gafanhotos atormentam os homens sobre a terra. Lemos que eles têm um rei que os governa, que é o anjo do abismo, cujo nome é Abaddon, hebraico, ou Apolion, que está em grego, que significa, os dois termos, a mesma coisa, o destruidor. Estes representam o diabo e seus demônios, cujo propósito naquele dia futuro será atormentar e destruir a humanidade. Essas escrituras nos dizem claramente que Satanás tem um grande exército de anjos caídos que estão sob o seu governo e controla, e através destes seres espirituais, que são espíritos mentirosos e sedutores, ele leva avante a sua obra diabólica. Veja, por exemplo, 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Deus deste mundo. Ademais, como o Deus deste mundo, Satanás tem autoridade sobre uma federação que também inclui todos os não salvos, toda a humanidade caída que ele leva cativa em sua e usa segundo a sua vontade. Confira 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. O apóstolo João escreveu: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Também nos é dito que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Quão maravilhoso é o fato de que o crente em Cristo Jesus pode dizer: dando
graças ao Pai, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13. O sistema de idolatria de Satanás. Ao abordar o sistema pagão de idolatria, o apóstolo Paulo declarou, por inspiração divina, que as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 10 a 21. A Bíblia revela claramente que há um demônio por trás de todo ídolo pagão, e os sacrifícios oferecidos a tais ídolos são oferecidos a demônios, não ao único e verdadeiro Deus. Há a mesa dos demônios e há a mesa do Senhor, e somente podemos expressar comunhão com uma delas. Há muitas outras atividades demoníacas associadas ao sistema satânico de idolatria pagã, sobre as quais Moisés havia alertado os filhos de Israel. No livro de Deuteronômio lemos: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromantes, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. A adivinhação é a predição de eventos futuros por meios sobrenaturais. Os adivinhos leem a sorte. Um prognosticador é um vidente que declara saber predizer eventos. O rei Nabucodonosor mantinha em sua corte esse tipo de pessoa, e há ainda astrólogos que determinavam o rumo da vida das pessoas mediante a observação do curso das estrelas. A astrologia professa interpretar as influências de corpos celestiais sobre questões humanas utilizando signos do zodíaco. Um agoureiro é aquele que lança um feitiço sobre outra pessoa por meio de influências mágicas. Tal indivíduo está sob o controle de um demônio e com seus encantamentos coloca outras pessoas debaixo do domínio demoníaco. Um feiticeiro significa aquele que conhece, prognostica ou prediz o futuro. A feitiçaria no Velho Testamento era um meio demoníaco pelo qual os eventos futuros eram revelados a um indivíduo que se submetia ao controle de demônios. O mágico é semelhante ao feiticeiro, ou seja, alguém que faz predições. Um encantador é aquele que utiliza magia e opera milagres pelo poder demoníaco, assim como o fizeram os mágicos egípcios nos dias de Moisés. O consultador de mortos é também referido, em outra tradução, como alguém que consulta um espírito adivinhador. Este sujeita-se voluntariamente ao controle de um espírito maligno e tem intimidade com ele. Tais consultadores são conhecidos hoje como médiuns. Um necromante é aquele que diz predizer o futuro alegando comunicar-se com os mortos. Isto é realizado pelo demônio, o qual se faz passar por alguém que morreu, servindo de contato entre o mundo vivo e o mundo dos espíritos do além. Foi atuando destas várias formas que Satanás procurou enganar a humanidade no passado. Deus declara explicitamente em vários pontos da Bíblia que todos os que praticam tais coisas são
abominação para ele. O ocultismo nos dias atuais. Oculto significa encoberto, escondido, secreto, misterioso. Ouvimos falar muito sobre ocultismo nos dias de hoje. Muitas das abominações que Deus condenou em Deuteronômio capítulo 18 são praticadas em terras que se dizem cristãs. Os atuais leitores da sorte, médiuns, astrólogos, videntes, hipnotizadores, mágicos, ventrílocos, curandeiros, mágicos e ocultistas, bruxos, paranormais e todas as outras expressões de ocultismo tiveram sua origem em antigas práticas pagãs e são condenadas por Deus. Este tipo de tráfico com o demônio ocorre abertamente de várias formas, tendo crescido rapidamente em muitos países. Jornais e revistas renomados contêm colunas de horóscopo e astrologia. Uma delas é escrita por uma autodenominada feiticeira, que se apresenta como a mais famosa bruxa do mundo. Universidades e faculdades nos Estados Unidos e em outros países começaram a oferecer cursos intitulados Bruxaria, Mágica e Feitiçaria, devido ao crescimento e o crescente interesse pelo ocultismo. Várias igrejas de Satanás foram fundadas e a adoração ao diabo é realmente praticada no mundo atualmente. A maior ambição de Satanás é ser adorado como Deus e controlar a mente da humanidade. É lamentável ver que Satanás continua a operar com sucesso, utilizando demônios, mesmo depois de quase 2000 anos, desde a revelação da luz de Cristo, da Bíblia e do Evangelho da Graça de Deus. Vamos analisar agora possessões demoníacas. O Evangelho contém muitas referências a manifestações demoníacas e casos de pessoas possuídas por demônios. Estas manifestações demoníacas eram muito comuns devido à presença do Filho de Deus entre os homens. Ele se ofereceu como Salvador e Senhor, provocando a fúria de Satanás e suas hostes, que se levantaram para se opor e derrotar a Cristo. Um exemplo desta oposição é visto em Marcos capítulo 1, versículos 21 a 27, quando Cristo ensinava na sinagoga em Cafarnaum e as pessoas se maravilhavam com sua doutrina, um homem com um espírito imundo, um demônio, bradou: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai deste homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao perceber que Jesus tinha autoridade para dar ordens até aos espíritos imundos, e estes lhe obedeciam. Quando Jesus se apresentou como Salvador e ensinou a palavra de Deus com poder, ele imediatamente se deparou com esta irrupção de violência do endemoniado, o qual procurava opor-se a Cristo, silenciar sua voz e evitar que ele fosse recebido pela nação de Israel. Demônios são seres espirituais que não possuem um corpo de carne e osso, são habitantes de um mundo invisível. Para se manifestar entre os homens, devem possuir ou controlar o corpo físico de uma pessoa ou animal. Quando se apoderam de pessoas, sua influência tem seus efeitos em diferentes áreas. Analisemos agora estas áreas. Efeitos no corpo. Em Mateus capítulo 9, versículos 32 e 33, vemos um homem mudo possuído por um demônio que foi trazido à presença de Jesus. Quando expulsou o demônio, o mudo começou a falar.
Parece que a surdez e a mudez tinham sido causadas pelo demônio residente. Cristo libertou o homem do controle demoníaco e então curou os efeitos físicos da presença maligna naquela vida. Muitas outras ilustrações dos evangelhos demonstram que os demônios podiam causar efeitos físicos. Efeitos na mente. Os demônios também afetavam os homens na esfera mental. Mateus capítulo 17, versículo 15, registra o relato de um homem que veio a Cristo e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático ou insano. Isto estava relacionado a algum distúrbio mental. A presença do demônio roubou a razão de seu filho, de forma que seu raciocínio era controlado pelo demônio. Efeitos nas emoções. Alguns casos dos evangelhos demonstram que os demônios também têm influência sobre indivíduos na esfera emocional. No caso de Mateus capítulo 17, versículo 15, o pai também disse que seu filho sofria muito, ou seja, estava agitado e transtornado. No registro de Marcos capítulo 9, versículo 18, do mesmo incidente, o pai disse que seu filho estava definhando, ou seja, a angústia o estava consumindo. O indivíduo possesso, também conhecido como o endemoniado Gesareno, descrito em Mateus capítulo 5, ou Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, é um exemplo vivo e notável do que os demônios podem fazer a uma pessoa. Neste caso, ele foi possuído por uma legião de demônios, numerosos, o suficiente para entrar e controlar 2.000 suínos logo em seguida. Eles afetaram seu corpo de maneira que ele abandonou seu lugar de residência. Suas emoções também foram afetadas, pois ele passou a morar entre sepulcros por se sentir impuro e possuir complexo de culpa. Ele era vítima de tal depressão mental que continuamente se feria com pedras e gritava noite e dia. Sob a direção de Satanás, os demônios o levaram a esta condição desesperadora e sem auxílio. Mas o Senhor Jesus o livrou completamente do poder de Satanás e de todos os seus demônios, de modo que foi encontrado com Jesus assentado, vestido em perfeito juízo. Marcos capítulo 5, versículo 15. Vamos analisar agora as 3 abordagens de Satanás. Satanás, o príncipe dos demônios, parece manifestar-se de 3 maneiras diferentes. Em Atos capítulo 10, versículo 38, lemos que Jesus andava por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Este seria o ataque pela opressão. A palavra original significa exercer domínio sobre alguém, ser subjugado. Os demônios pressionam e exercem severo controle sobre o oprimido. Em segundo lugar, lemos a respeito de indivíduos que eram atormentados por espíritos imundos e foram curados. Confira Lucas capítulo 6, versículo 18, Atos capítulo 5, versículo 16. A palavra grega tem o significado de ser atormentado, afligido, incomodado e perturbado. Isto pode ser chamado de obsessão, que o dicionário define como elevado grau de tormento ou perturbação mental, estado de estar obsesso por uma ideia, desejo, emoção que não pode ser eliminado pela razão. Em terceiro lugar, as Escrituras falam de pessoas possuídas por demônios e habitadas por eles. Confira Lucas capítulo 8, versículo 36, Atos capítulo 8, versículo 7 e capítulo 16, versículo 16. Possessão significa estar completamente sob o controle de um demônio. Aqueles que se encontravam neste estado na época do Senhor expressavam a índole e os sentimentos do demônio, ou demônios, que
os habitavam. Hoje, sem sombra de dúvida, os demônios continuam abordando as pessoas segundo estas três maneiras, assim como fizeram nos tempos bíblicos. Entretanto, visto que os verdadeiros crentes em Jesus Cristo são habitados pelo Espírito de Deus, estes nunca poderão ser possuídos por demônios. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, temos esta garantia: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Todavia é possível que um filho de Deus seja oprimido e atormentado por demônios e seja tomado por alguma obsessão e tormento mental, chegando até a duvidar de sua salvação por algum tempo. Porém, o crente logo experimentará a libertação caso voltar a sua mente para as coisas do alto e se considerar morto para as coisas de Satanás. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 5. Vamos fazer uma conclusão deste assunto. Apenas uma pessoa pode libertar alguém do poder de Satanás e de seus desígnios. Este é o Senhor Jesus, que expeliu demônios quando esteve aqui na terra. Ele derrotou Satanás ao morrer pelos pecadores e ressuscitar dentre os mortos. Ele é o vitorioso que um dia porá fim a todo o poder de Satanás. Somos instruídos a resistir ao diabo e ser perseverantes na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo podia escrever: graças a Deus que nos deu vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre Satanás é mediante o sangue do Cordeiro de Deus. O apóstolo João nos diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Também em Hebreus capítulo 2, versículo 14, nos é dito que Cristo participou em carne e em sangue para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E Jesus, como Filho do homem glorificado, diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Já foi dito que a morte é a divisão onde finda o poder de Satanás, mas onde ele sai de cena, entra o Deus da ressurreição. Por isso, no grande capítulo de ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo dá graças pela vitória através do Senhor Jesus Cristo. Mediante sua morte e ressurreição, Jesus derrotou Satanás. E assim temos vitória pelo sangue do Cordeiro de Deus, bem como salvação, força e poder. Aqueles que manifestam a fé salvadora no sangue do Cordeiro estão no lado vitorioso da secular batalha contra Satanás. Prezado ouvinte, você de qual lado está? Você já é salvo? A sua alma já foi lavada pelo sangue do Cordeiro? Senão, você está sob o poderio de Satanás, o grande adversário e enganador, que um dia será preso durante 1000 anos por Jesus Cristo, e tempo depois, finalmente, acabará lançado no eterno lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3 e versículo 10. Mas no lago de fogo também não irá só Satanás, como também todos os seus demônios, e também todos aqueles que seguiram a Satanás, que não deram lugar em suas vidas para o Evangelho que apresenta a salvação em Cristo pela fé. Todos estes que deram ouvidos e lugar em seus corações para a voz do inimigo, irão para o mesmo lugar de sofrimento eterno, o lago de fogo. Satanás é já um inimigo derrotado por Cristo. E se você escutar Satanás e rejeitar
ou negligenciar as promessas de Jesus Cristo, não dando lugar em seu coração para uma viva fé nele, arrependido dos seus pecados, então o seu lugar será também o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Confira Mateus, capítulo 25 e 41. Imploramos que você receba Cristo agora, o vitorioso, como seu Salvador, e seja salvo eternamente.